A história costuma ser apresentada como algo sólido, um conjunto de fatos organizados, datas fixadas, causas e consequências bem alinhadas. Um território seguro, onde tudo parece ter começo, meio e fim. Mas essa imagem confortável é uma invenção tardia. No início, a história não era estável, nem confiável, nem limpa. Ela era feita de vozes, de relatos contraditórios, de memórias contaminadas por medo, fé, interesse e silêncio. Antes de ser método, a história foi risco. E é exatamente nesse ponto instável que surge Heródoto. Chamado de pai da história, ele costuma ser lembrado como o primeiro homem a tentar explicar o passado de forma racional. Mas essa definição diz menos do que parece, porque ao ler Heródoto com atenção, fica claro que ele não estava apenas interessado em explicar eventos. Ele estava interessado em registrar aquilo que circulava, mesmo quando soava estranho, improvável, perturbador ou simplesmente impossível de encaixar em qualquer lógica moderna. Heródoto não escreve como quem controla a narrativa. Ele escreve como quem abre portas. Ele nasceu em Halicarnasso, uma cidade grega sob domínio persa. Desde o início, sua identidade é marcada pela ambiguidade. Ele não pertence a um mundo puro. Vive em uma fronteira cultural, política e simbólica. Cresce ouvindo versões diferentes da mesma história, aprendendo que a verdade muda dependendo de quem fala e de quem detém o poder. Esse detalhe é fundamental porque Heródoto não surge em uma Grécia isolada, homogênea ou autocentrada. Ele surge em um mundo interligado por comércio, guerra, religião e espionagem. Um mundo onde viajantes carregam mais do que mercadorias, carregam histórias. E muitas delas não foram feitas para agradar. Ao contrário de poetas épicos como Homero, Heródoto não canta heróis míticos de um passado remoto. Ele se volta para acontecimentos relativamente recentes, ainda vivos na memória das pessoas. Guerras, invasões, traições, rituais, fundações de cidades, origens de povos. Mas, ao fazer isso, ele não impõe uma versão definitiva, ele escuta. E ouvir naquele mundo era perigoso. Heródoto viaja extensivamente. Passa pelo Egito, pela Fenícia, pela Mesopotâmia, pela Ásia Menor, pela Grécia continental. Frequenta templos, conversa com sacerdotes, escuta intérpretes, mercadores, soldados, governantes locais. Ele não coleta apenas dados, coleta narrativas internas. Aquilo que cada povo acredita sobre si mesmo, aquilo que justifica seus ritos, seus deuses, seus medos. E aqui surge algo inquietante. Heródoto registra coisas que ele próprio diz não compreender totalmente. Em vários momentos, ele descreve práticas religiosas, sacrifícios, genealogias divinas e histórias de origem. E logo em seguida acrescenta frases como: "Isto é o que dizem", ou "prefiro não explicar mais", ou ainda "há uma razão sagrada para isso, mas não é apropriado contá-la". Essas pausas são reveladoras. Elas indicam que Heródoto sabia que estava lidando com material sensível. Sabia que certas histórias, se expostas por completo, poderiam corroer narrativas inteiras de identidade, religião e poder. Por isso, ele escreve no limite. Diz o suficiente para que saibamos que algo existe, mas não o bastante para encerrá-lo. Ele entrega o mapa, não o caminho. E talvez esse tenha sido seu gesto mais radical. Porque ao fazer isso, Heródoto não apenas inaugurou a história como narrativa, ele inaugurou a história como campo de tensão, um lugar onde verdade, mito, poder e silêncio coexistem. E uma vez que essa porta foi aberta, ela nunca mais pôde ser completamente fechada. À medida que Heródoto avança em suas viagens, algo muda de forma quase imperceptível em sua escrita. O tom continua calmo, descritivo, aparentemente neutro, mas o conteúdo se torna cada vez mais perturbador. Não porque ele grite, exagere ou dramatize, mas porque passa a registrar práticas religiosas, rituais,
e narrativas que contradizem tudo aquilo que a Grécia clássica gostava de acreditar sobre si mesma. O mundo que Heródoto encontra fora da Grécia não é apenas diferente, é mais antigo, mais obscuro e, em muitos aspectos, mais cruel. No Egito, ele se depara com uma civilização que afirma existir há milhares de anos antes de qualquer polis grega. Os sacerdotes egípcios não falam em mitos vagos, mas em listas de reis, genealogias divinas, ciclos completos de criação e destruição. Eles tratam os deuses gregos não como entidades originais, mas como versões tardias, deformadas, importadas. E Heródoto registra isso. Ele escreve, sem ironia, que quase todos os deuses gregos teriam vindo do Egito, que seus nomes, atributos e rituais foram absorvidos, adaptados e reapresentados. Zeus, Dionísio, Heracles, figuras centrais da identidade helênica, surgem em seu relato como ecos de algo mais antigo, algo estrangeiro. Isso não é um detalhe acadêmico, é uma ameaça simbólica, porque para os gregos, os deuses não eram apenas objetos de culto, eram pilares de identidade. Questionar sua origem era questionar a própria legitimidade cultural da Grécia. E Heródoto faz exatamente isso, de forma indireta, silenciosa, quase clínica. Ele descreve rituais egípcios envolvendo animais sagrados, sacrifícios simbólicos, períodos de luto ritualizado e cerimônias que misturam violência e devoção. Em vários momentos, ele interrompe a narrativa com frases inquietantes. Há uma razão sagrada para isso. Ou, não é apropriado falar mais. Essas interrupções não são acidentais. Elas indicam limites. E limites só existem quando algo foi considerado perigoso demais para ser revelado por completo. Heródoto não era iniciado nesses cultos, pelo menos não oficialmente, mas ele teve acesso a algo raro, o relato interno, aquilo que os sacerdotes diziam entre si, aquilo que não era feito para estrangeiros, mas que ainda assim foi compartilhado parcialmente. E o que emerge desses relatos é um mundo onde religião não serve apenas para consolar, mas para controlar, onde o sagrado não é sinônimo de bondade, mas de ordem imposta, onde o divino exige sacrifício, não simbólico, mas real. Quando Heródoto fala de práticas envolvendo fertilidade, sexualidade ritualizada, sangue e morte, ele o faz sem julgamento explícito. Mas o simples ato de registrar essas práticas já carrega um peso enorme. Ele está dizendo, implicitamente, isto também faz parte da história humana. E talvez isso seja o mais inquietante, porque, ao contrário de filósofos posteriores, Heródoto não tenta purificar o passado. Ele não seleciona apenas aquilo que parece nobre ou elevado. Ele inclui o grotesco, o estranho, o repulsivo. Inclui histórias de povos que afirmam ter relações ritualizadas entre humanos e animais. Histórias de deuses que exigem mutilação simbólica. Histórias de sacrifícios encenados que escondem significados que ele prefere não detalhar. Há um padrão aqui. Sempre que Heródoto se aproxima demais do núcleo ritual, ele recua. Não por ignorância, mas por escolha. Ele sinaliza que há algo ali, mas não atravessa completamente. Isso sugere uma possibilidade inquietante. Heródoto acreditava que certos conhecimentos não deveriam ser totalmente divulgados, não porque fossem falsos, mas porque eram perigosos. Esse mesmo padrão aparece quando ele descreve oráculos, Delfos, Dodona, Amon, lugares onde a palavra dos deuses se manifesta por meio de vozes humanas, sinais ambíguos, fenômenos naturais. Heródoto os trata como centros de poder real, capazes de moldar decisões políticas, guerras e migrações inteiras. Mas ele também revela algo inconfortável. Os oráculos nunca falam de forma clara. Eles falam em enigmas, em frases abertas, em imagens que só fazem sentido depois que os eventos já ocorreram. Isso cria uma relação perversa com o destino. Os homens acreditam estar seguindo a vontade divina
quando, na verdade, estão interpretando palavras ambíguas à luz dos seus próprios desejos e medos. Heródoto não acusa os oráculos de manipulação, mas mostra como eles funcionam. E, ao mostrar, ele desmonta. Outro ponto inquietante surge quando ele fala da transmissão cultural. Para Heródoto, ideias não surgem do nada. Elas viajam, migram, são apropriadas. Ele descreve como práticas religiosas, nomes de deuses e rituais atravessam fronteiras por meio de comércio, guerra e colonização. Isso significa que o sagrado não é fixo, ele é contaminável. E se o sagrado pode ser contaminado, então a própria noção de verdade religiosa se torna instável. Heródoto parece confortável com essa instabilidade. Ele não tenta resolvê-la, apenas a expõe. Ao fazer isso, ele se distancia radicalmente de qualquer narrativa triunfalista. A história, em suas mãos, não é progresso linear, é acúmulo de camadas. Camadas de crença, medo, violência e esquecimento. Quanto mais ele escreve, mais claro fica que o passado não é um lugar seguro. Há algo quase ritualístico na forma como Heródoto constrói sua obra. Ele começa com guerras e conflitos relativamente familiares, mas lentamente conduz o leitor para territórios cada vez mais estranhos. Povos distantes, costumes incompreensíveis, deuses que não se encaixam em nenhum panteão conhecido. É como se ele estivesse testando os limites do que pode ser aceito como história. E talvez seja isso que torna sua obra tão difícil de classificar até hoje. Porque Heródoto não separa claramente história, mito, religião e etnografia. Ele mistura tudo, não por confusão, mas porque para ele essas esferas nunca estiveram realmente separadas no mundo antigo. O resultado é uma narrativa que não oferece chão firme. Quanto mais você lê, menos certeza tem, menos conforto, mais perguntas. E talvez essa seja a chave. Heródoto não escreve para tranquilizar, ele escreve para preservar, para impedir que certas histórias desapareçam, mesmo aquelas que incomodam, especialmente aquelas que incomodam. Ele sabe que o tempo epaga, que impérios caem, que deuses mudam de nome. Mas, se algo for escrito, ainda que de forma incompleta, ainda que envolto em silêncio, isso sobrevive. E algumas coisas, quando sobrevivem, continuam a perturbar. Na obra de Heródoto, o passado não é um lugar distante. Ele está sempre à espreita, cheio de práticas que desafiam a moral, a lógica e a identidade moderna. Um passado que não pede para ser admirado, apenas lembrado. E quanto mais ele avança, mais claro fica que aquilo que chamamos de civilização foi construída sobre fundamentos muito menos nobres do que gostamos de admitir. Heródoto não acusa, não condena, não absolve. Ele registra. E às vezes, registrar é o gesto mais perigoso de todos. À medida que Heródoto se aproxima do coração de sua obra, uma ideia começa a emergir com clareza inquietante. Os homens acreditam controlar a história, mas quase sempre estão apenas reagindo a forças que não compreendem. Reis, generais e povos inteiros se movem convencidos de sua própria autonomia, quando, na verdade, caminham dentro de estruturas invisíveis, feitas de crença, medo, tradição e interpretação. Heródoto não formula isso como teoria, ele mostra. E o que ele mostra é perturbador. Grande parte de sua narrativa gira em torno de líderes poderosos que acreditavam ter domínio absoluto sobre seus destinos. Reis persas, faraós egípcios, tiranos gregos. Homens cercados de riquezas, exércitos e conselheiros. Ainda assim, quase todos compartilham o mesmo traço fatal: a convicção de que os deuses falam apenas com eles e de que entenderam corretamente o que foi dito. Heródoto insiste em registrar episódios nos quais advertências são dadas e ignoradas, sonhos enviados pelos deuses, presságios interpretados às pressas, oráculos ambíguos tomados como certezas absolutas. O padrão se repete com precisão quase cruel. Quanto mais poder alguém possui, menos disposto está a aceitar limites.
O caso de Cresso, rei da Lídia, é emblemático. Convencido de sua própria grandeza, ele consulta o oráculo de Delfos antes de atacar o Império Persa. A resposta é clara apenas na aparência. Se atravessares o rio, destruirás um grande império. Cresso interpreta isso como garantia de vitória. Avança e destrói, de fato, um grande império, o seu próprio. Heródoto não apresenta isso como ironia literária. Ele apresenta como advertência estrutural. O erro não está no oráculo, mas no homem que deseja ouvir apenas aquilo que confirma suas ambições. O destino, nesse contexto, não é uma força externa arbitrária. É um sistema de retroalimentação entre expectativa, interpretação e ação. Os homens acreditam estar obedecendo aos deuses, quando na verdade estão obedecendo às próprias ilusões. Outro elemento sombrio emerge quando Heródoto trata da ideia de excesso. Para os gregos, o conceito de híbris, a ultrapassagem dos limites naturais, é central. Heródoto mostra repetidamente que civilizações entram em colapso não por fraqueza, mas por expansão descontrolada. Quando nada mais parece suficiente, quando cada vitória exige outra maior, o sistema começa a se voltar contra si mesmo. Esse colapso não é imediato, ele é lento, quase invisível. Primeiro vêm os sinais ignorados, depois as decisões apressadas, por fim a catástrofe reinterpretada como sacrifício necessário. Heródoto observa tudo isso com uma frieza quase desconcertante. Ele não tenta salvar seus personagens, não tenta moralizar. Ele os deixa falar, decidir e cair. Há também um aspecto ainda mais inquietante, a ideia de que certas catástrofes são desejadas. Em vários relatos, Heródoto sugere que povos inteiros caminham para a destruição com uma estranha sensação de inevitabilidade aceita, como se o colapso oferecesse uma forma de sentido que a estabilidade já não consegue fornecer. Essa noção de que o fim pode ser mais suportável do que a incerteza atravessa silenciosamente sua obra. Quando guerras irrompem, Heródoto não as descreve apenas como conflitos territoriais. Ele as descreve como momentos de revelação. O verdadeiro caráter dos homens aparece sob pressão extrema. A máscara da civilização se rompe. Rituais, leis e convenções desaparecem. O que resta é medo, obediência e sobrevivência. Nesse ponto, a história se aproxima perigosamente do mito. Não no sentido de fantasia, mas no sentido de estrutura. Ciclos de ascensão, excesso, punição e queda. Heródoto parece sugerir que a humanidade repete esses ciclos não por ignorância, mas por incapacidade de escapar de seus impulsos. E talvez seja por isso que ele nunca oferece soluções. Sua obra não é um manual para evitar tragédias, é um espelho. Um espelho desconfortável que mostra como as mesmas forças operam em diferentes culturas, sob diferentes nomes, com diferentes deuses, mas com resultados semelhantes. Quanto mais o leitor avança, mais percebe que Heródoto não está interessado apenas no passado. Ele está interessado em padrões. E padrões, quando reconhecidos, deixam de pertencer a um tempo específico. A história, em suas mãos, deixa de ser memória e se torna advertência. Uma advertência silenciosa, escrita sem pressa, que sugere algo perturbador. Talvez os homens não aprendam com a história porque não querem aprender. Porque admitir esses padrões significaria aceitar limites, e limites são a coisa que mais o poder odeia. Heródoto não acusa os deuses, não absolve os homens. Ele apenas observa o momento exato em que ambos se confundem. E quando isso acontece, o destino deixa de parecer sobrenatural, passa a parecer inevitável. Quando Heródoto se aproxima do fim de sua narrativa, algo muda de forma quase imperceptível. A grandiosidade dos reis, o choque dos exércitos, os discursos que justificavam conquistas e sacrifícios começam a desaparecer. O tom não se eleva, ele esfria, como se, depois de tudo o que foi dito, restasse apenas aquilo que não pode mais ser explicado. As guerras persas terminam.
Os invasores são repelidos. A Grécia sobrevive. Mas Heródoto não escreve como alguém celebrando uma vitória definitiva. Pelo contrário, ele parece consciente de que a sobrevivência não significa absolvição, nem aprendizado completo, apenas adiamento. O que fica evidente é que os mesmos mecanismos continuam ativos. A confiança excessiva, a crença na exceção moral, a ideia de que desta vez será diferente. A vitória não dissolve esses impulsos, apenas os adormece temporariamente. Heródoto encerra sua obra sem uma conclusão formal. Não há um último julgamento, não há uma lição explicitada. Isso não é descuido, é método. Ele entende que qualquer tentativa de fechamento seria falsa. A história, para ele, não termina, ela apenas muda de cenário. Há algo profundamente perturbador nisso, porque, ao contrário de poetas ou filósofos, Heródoto não oferece transcendência, ele não promete redenção. Seu mundo é governado por memória, repetição e esquecimento seletivo. Os povos lembram o que os favorece e esquecem o que os ameaça internamente. E então surge a pergunta que ele nunca formula diretamente, mas que atravessa toda a obra como uma sombra. E se os deuses não forem a causa dos eventos, mas apenas a linguagem usada para tornar o caos suportável? Heródoto descreve oráculos, presságios, rituais e mitos com precisão quase obsessiva, mas em muitos momentos ele parece sugerir algo mais inquietante: que os deuses falam com vozes humanas, que as mensagens divinas são moldadas pelo medo, pela expectativa e pelo desejo de controle. Nesse sentido, o sagrado não governa os homens, ele os reflete. Talvez seja por isso que Heródoto dedica tanto espaço a povos estrangeiros, a rituais estranhos, a costumes que chocam o leitor grego. Ele não os descreve para ridicularizar, mas para relativizar, para mostrar que aquilo que parece natural em uma cultura é incompreensível em outra, e que, no fundo, todas constroem narrativas para justificar suas escolhas mais violentas. O que muda não é a estrutura, é o vocabulário. Quando Heródoto fala do Egito, da Pérsia, da Líbia ou da Grécia, ele não está apenas catalogando diferenças, ele está desmontando a ideia de superioridade absoluta. Está sugerindo silenciosamente que nenhuma civilização está imune à queda, especialmente aquelas que acreditam ter sido escolhidas por forças superiores. E então, quase sem aviso, ele desaparece da história. Não há registro claro de sua morte, não há um túmulo definitivo. Há versões, há tradições contraditórias. Algumas dizem que morreu em Túrios, outras que morreu em Atenas, outras simplesmente não dizem nada. O pai da história se dissolve no mesmo silêncio que ele descreveu tantas vezes. Isso não é apenas um detalhe biográfico curioso, é simbólico. Heródoto dedicou a vida a registrar memórias para que não fossem apagadas pelo tempo, e ainda assim sua própria vida termina envolta em incertezas, como se a história, no fim, exigisse o mesmo tributo de todos, o esquecimento parcial. Mas talvez o maior mistério não esteja em como Heródoto escreveu. Talvez esteja em por que ele escreveu da forma que escreveu. Porque quanto mais se lê sua obra, mais difícil é ignorar a sensação de que ele enxergava algo além dos eventos. Como se percebesse que os ciclos que descrevia não pertenciam apenas ao mundo antigo, como se soubesse que seus leitores futuros, séculos depois, reconheceriam padrões demais para se sentirem confortáveis. Guerras justificadas por narrativas morais, inimigos transformados em monstros, povos convencidos de que estão do lado certo da história, líderes certos de que interpretam corretamente os sinais, massas que obedecem porque acreditam ou porque têm medo de não acreditar. Heródoto nunca diz que isso acabará, ele apenas mostra que sempre recomeça. E talvez seja esse o motivo pelo qual sua obra sobreviveu, não porque explica o passado, mas porque expõe algo permanente, algo que atravessa culturas, deuses e séculos. No final, quando a propaganda cai, quando os impérios ruem e quando os deuses se calam, resta apenas uma coisa: o comportamento humano repetindo a si mesmo, convencido de que desta vez está no controle.
Heródoto chamou isso de história, mas talvez fosse outra coisa. Talvez fosse um aviso. E talvez o maior mistério não esteja em como Heródoto escreveu. Talvez esteja em por que ele escreveu da forma que escreveu. Porque quanto mais se lê sua obra, mais difícil é ignorar a sensação de que ele enxergava algo além dos eventos. Como se percebesse que os ciclos que descrevia não pertenciam apenas ao mundo antigo. Como se soubesse que seus leitores futuros, séculos depois, reconheceriam padrões demais para se sentirem confortáveis. Guerras justificadas por narrativas morais. Inimigos transformados em monstros. Povos convencidos de que estão do lado certo da história. Líderes certos de que interpretam corretamente os sinais. Massas que obedecem porque acreditam, ou porque têm medo de não acreditar. Heródoto nunca diz que isso acabará. Ele apenas mostra que sempre recomeça. E talvez seja esse o motivo pelo qual sua obra sobreviveu. Não porque explica o passado, mas porque expõe algo permanente. Algo que atravessa culturas, deuses e séculos. No final, quando a propaganda cai, quando os impérios ruem e quando os deuses se calam, resta apenas uma coisa: o comportamento humano repetindo a si mesmo, convencido de que desta vez está no controle. Heródoto chamou isso de história, mas talvez fosse outra coisa. Talvez fosse um aviso. E talvez o verdadeiro mistério não seja o que ele contou, mas o que ele escolheu não concluir.